mas é um momento que a gente tem que entender também que a inovação, o regramento, o que a gente pretende fazer daqui para frente. Nós tivemos e é para isso que foi desenvolvido, é para isso que nós planejamos esse debate com pessoas tão experientes, pessoas que fazem parte do sistema decisório, pessoas que comungam com as ideias de que se tenham novo regramento, trabalhar em cima de inovações e tudo aqui. Por isso, eu agradeço muito a presença de vocês aqui, porque o momento é agora. Nós temos que partir deste momento para a gente começar a chegar a alguma coisa melhor para o futuro. Então, eu vou passar agora a palavra. Vamos começar daqui para lá. O Goulart, que nós já temos com o Goulart já um contato muito forte, primeiro, porque hoje ele trabalha essa questão do regramento dentro do país, principalmente com relação às questões sanitárias do país. E, Goulart, a palavra é sua para falar. Obrigado. Obrigado, Sérgio. Obrigado pelo convite. Obrigado à XP, à Datagro, por poder a oportunidade de falar. Sim, num panorama, para a gente começar a conversa, nós estamos no momento de começar a trabalhar regulações de maneira responsiva e necessária. E fazer uma avaliação, porque ela é heterogênea no Brasil. Nós temos um país de atividade econômica heterogênea, com dificuldades heterogêneas, cadeias com desenvolvimento heterogêneos, de complexidade e de maturidade. Então, já faz alguns anos que nós temos trabalhado num nível de franqueza de diálogo com o setor privado, vocês sabem disso, de como que a regulação, que ela é necessária, ela tem que ser do tamanho necessário para que a produção agrícola continue inovando. Então, temos vários aspectos, vou citar dois, notadamente. Um deles de bioinsumos, que é a palavra está na moda e etc., mas que a gente tem recebido muitas empresas que já batem a porta do Ministério e diz: eu tenho uma excelente inovação em produto. Como que eu registro ela para poder dar segurança do registro de conformidade comercial e poder comercializar? E a resposta hoje é: não registra. As legislações foram construídas na década de 90, de 80, e elas não respondem mais às inovações da década 2000, 2010. Então, um dos desafios que nós temos projetos de lei no Congresso tramitando é adaptar a legislação para que elas não sejam limitadoras das inovações. Toda legislação é boa quando ela responde à atualidade. Então, toda legislação envelhece mal. Isso é natural. E é você não permitir que ela fique envelhecida mal durante muito tempo. Outro aspecto que tem crescido de maneira orgânica, e isso é orgânico em dois sentidos: o sistema financeiro, que é orgânico, e de vida cotidiana, é rastreabilidade. E aí muito se discute que muitas vezes o mercado se autorregula. Aí eu falo assim: nem sempre. Se o mercado se autorregulasse sempre, nós não estaríamos sendo impulsionados como estamos hoje. Eu embarco hoje para a Austrália para visitar lá um programa de rastreabilidade individual bovina. Se o mercado sempre fosse capaz de se autorregular, nós não estaríamos sendo cobrados, como Ministério estamos, para discutir rastreabilidade na cadeia produtiva. Então, a gente tem que entender até que ponto o mercado consegue solitariamente, sem a ajuda do governo, a se organizar, ou quando o governo tem que entrar para corrigir e coadunar, porque às vezes acontece que o mercado não encontra consenso. Produtores, indústria, diferentes elos não encontram consenso para seguir num passo à frente. E esse é o da rastreabilidade. Talvez seja porque a gente fico para reflexão, a gente vive na era da superinformação, é informação demais o tempo todo, uma poluição de informação. A rastreabilidade está sendo cobrada para que você tenha um elemento verificador da informação que se presta. Tem muita informação, mas quem diz que essa informação é verdadeira? Quem valida essa informação? E os governos estão sendo instados no Brasil e no mundo inteiro a validar isso. E aí é uma questão que a gente tem avançado bastante e que eu espero que a gente possa construir conjuntamente com o setor modelos de rastreabilidade, também porque cada cadeia produtiva tem uma maturidade e complexidade diferente no Brasil. Acho que são esses dois aspectos regulatórios que nós temos de desafio pela frente. Bem, sem dúvida, Goulart. A gente percebe do esse empenho e do trabalho, do esforço que está sendo feito dentro do Ministério, dentro do seu departamento, exatamente por isso. Nós temos leis antigas,
leis que precisam ser mudadas, a agricultura mudou, o mundo mudou, a demanda mudou. Hoje nós não temos mais, hoje a demanda e a qualidade que o mundo nos exige hoje, eles são coisas que precisam, logicamente, de uma normativa nova e principalmente de uma normativa bem participativa. E aí eu acho que é essa a visão que tem dentro do Ministério hoje, Ministério da Agricultura, que o Lar chefia. E nessa forma, quer dizer, nós precisamos consultar, logicamente, a cadeia como um todo. Hoje, a sociedade rural, hoje a gente defende a rastreabilidade, mas de uma forma diferente um pouco da forma como está se propondo, mas isso tem sido debatido. Nós entendemos da rastreabilidade principalmente como uma opção do produtor e não como uma obrigatoriedade ou maior um custo, mas entendendo que o caminho é esse. Rastrear exatamente para conferir isso que falou, se a legislação, se a nova legislação, ela pode estar sendo cumprida. Com relação aos bioinsumos também, eu acho que é uma cadeia de futuro, eu acho que o futuro vai ser feito em cima disso, de se construir tecnicamente, biologicamente, coisas menos agressivas. Então, eu vejo que nós estamos no caminho certo. Seguindo nessa linha, a respeito dessas inovações e normativas e tal, eu gostaria que o Barrochello falasse agora a respeito disso, nessa sequência, primeiro, porque o Barrochello também desempenha essa função dentro do Estado de São Paulo, que é uma referência nacional com relação a isso. Vigilância sanitária em São Paulo é um exemplo a ser seguido, e a gente temos algumas inovações. Eu entendo até que no Estado de São Paulo está um pouco à frente dos demais estados com relação a isso, e o Barrochello tem tido também uma dinâmica dentro da Secretaria da Agricultura, de uma forma em que tivemos recentemente uma mudança geral para Estado livre de vacinação e tal, que acabou causando que foi bater, logicamente, lá na porta, lá no Ministério. Mas eu queria, Barrochello, que você colocasse, fizesse um apanhar geral com relação a esse tema agora. Por favor, Barrochello. Bom, boa tarde a todos, boa tarde a todos aqui dessa plenária. Sem dúvida, o que o Goulart falou sobre legislação e estar próximo à cadeia produtiva é o que traz os maiores sucessos, né, ao crescimento da agropecuária. Nós temos exemplos aqui em São Paulo de que simplificações de legislações nos trouxeram grandes ganhos, né, e também criar novas alternativas ao pecuarista, né. Nós tivemos recentemente aí falando aos pecuaristas, criar uma alternativa para ele não marcar fogo, algo inédito no país, que é uma ideia que a gente espera que seja seguida por todos os estados do país. A gente cria possibilidades, a gente escuta o setor e desenvolve novas técnicas para que eles possam, né, uma alternativa a mais que ele possa ter. Todos esses artesanais que vocês estão vendo hoje aqui nessa feira tão grande, né, é um motivo de muito orgulho para nós, na Secretaria. Nós criamos aí uma legislação simplificada que trouxe todo esse pessoal que estava aí na clandestinidade, né, não por serem tamanhos de pequeno tamanho, não conseguiriam se adequar às normas, né, exigentes, normas, como o Goulart bem citou, antigas, e que eles, por serem pequenos, não terem condições, eles não conseguiriam se regularizar e ficavam na clandestinidade. Quando a gente simplifica, né, os atos normativos, a gente traz esse pessoal que estava na clandestinidade para dentro do nosso radar, a gente consegue fazer um controle sanitário maior. Assim também funciona na pecuária, em outras atividades agropecuárias em geral, né? A gente busca aí ouvir o setor. Um setor nos diz que determinada legislação não está atual, a gente precisa revogar, a gente vai lá, conversa. Se a gente precisar revogar o ato, a gente revoga para que a gente tenha um sucesso maior. Assim, a gente fez recentemente, com o caso das seringueiras, no estado de São Paulo, uma legislação que foi colocada, que era tudo para dar certo naquele momento, mas que ela não foi para frente, mas o setor chegou, conversou com a gente. Então, é assim, trabalhando junto com o setor, bem próximo ao setor, a gente vem criando novas situações, de que normas normativas que não atrapalhem o setor, mas sim que regule, né, de forma adequada. E o que a gente espera da rastreabilidade agora é isso. A gente nunca se viu, né, todo o setor trabalhando junto, tanto o Ministério da Agricultura, com o setor privado, quanto os órgãos executores do Estado estão aí indo, né, como ele bem disse, viajar
para conhecer novos sistemas, para que o melhor sistema seja adequado no Brasil. E o Brasil, né, com toda essa diferença, né, dos estados do norte ali, que tem aqueles problemas, né, de desmatamento, queimada, etc. Os estados mais do sul que não tem esse problema, mas está todo mundo inserido aí num contexto geral de Brasil, porque os países que compram da gente, eles veem o Brasil como um só. E a gente é um país continental, né? Então, há muitas diferenças. A gente precisa entender, principalmente falando agora, né, naquelas questões de normas europeias, que estão aí para começarem aí em 2025, a gente precisa mostrar à Europa, aos outros países, que o Brasil tem muita diferença. E a gente precisa trabalhar junto aos mercados internacionais essa compartimentação, para que um Estado não seja interferido por outros Estados que têm algum problema que não há possibilidade de ter aqui. Então, acho que é isso. Sem dúvida, né? Sem dúvida, o que a gente percebe com relação ao regramento global hoje. Logicamente, tudo envolve. Hoje, trabalha-se perfeitamente aqui dentro do Estado de São Paulo essa questão do bem-estar animal. Até a gente tem participado de eventos, a Sociedade Rural Brasileira participa desse trabalho com a Secretaria, como também a nível de governo federal, porque o mundo, na verdade, hoje eles nos impõem algumas condições, e a gente aqui dentro, com uma legislação ainda que precisa ser mudada, precisa ser atuada, a gente encontra, logicamente, dificuldade aqui. Quando nós entendemos que devíamos convidar o Barroquero para fim, foi exatamente com essa visão, sabe, de vir para cá para mostrar um pouco do que o Estado. A gente percebe que o trabalho que é feito a nível de governo federal, o trabalho que o Goulart faz hoje, ele trabalha com um conteúdo muito espalhado por diversos estados, onde as circunstâncias, as características são diferentes, logicamente, né? Por isso que é muito bom a gente estar sempre colocando isso em discussão, de uma forma que... Mas dessa discussão sempre é para trazer benefício para toda a cadeia. Eu acho que a agricultura brasileira hoje não pode pensar mais setorialmente, ela tem que pensar em cadeia de produção, isso que é o nível. E é por isso também que nós trouxemos aqui o papel, a importância da indústria hoje dentro dessa questão da vigilância e da forma como hoje está sendo apresentado isso. É por isso que eu gostaria de ouvir o Carlos Goulart para falar alguma coisa dele. Ele hoje representa dentro da indústria da carne e da proteína no Brasil alguma coisa que seja muito importante. Então, o Miguel Goulart, o Carlos Goulart, porque são dois Goulart, né? Não, ele é Goulart e eu sou o Goulart. Pois é, mas o Goulart. Parecido. Mas o Miguel, que ele também tem, quer dizer, a BRF é uma referência e uma referência positiva hoje do agro brasileiro, é uma marca registrada. Por isso, Miguel, para diferenciar agora, é o Miguel e o Carlos. Não vou falar mais Goulart para não ter a confusão. Tá bom? A gente gostaria que você falasse alguma coisa, quer dizer, qual é a visão hoje que a indústria, que é no setor, vendo, logicamente, a produção de proteína, a produção da exigência, hoje no Brasil, aqui, de uma forma como cadeia. Por favor, Miguel. Boa tarde. É um prazer estar aqui num evento dessa magnitude. Eu, antes de começar a responder o seu questionamento, eu vou me permitir discrepar do que nos antecedeu e dizer que nós não temos que produzir menos carne. Nós temos que produzir mais carne, né? Então, menos não é mais, nesse caso, né? O mundo demanda proteína, o Brasil é o local correto para que isso aconteça. Nós temos clima, nós temos solo, nós temos vocação e nós temos pessoas e um agro pujante que permite, mesmo num centro econômico e financeiro urbano como São Paulo, fazer um evento dessa magnitude. Então, menos é mais. Menos talvez no tempo de falar, para sobrar mais tempo para nós falar, mas podem produzir mais. Dito isso, né, eu gostaria de recordar, o nosso secretário foi muito feliz de falar da regulação também, o secretário de São Paulo,
eu sou de um tempo onde os rótulos dos alimentos começavam a avançar. E nós tínhamos que fazer um processo de habilitação para poder colocar no rótulo o que continha aquele alimento. Isso começa na década de 66, anos 60, 1966, quando a Associação de Donas de Casas Americanas começam a exigir conhecer o produto e o que compunha aquele produto, né? Depois nós passamos uma etapa mais avançada. Os rótulos hoje quase são uma bula, nós temos todas a descrição do rótulo. Isso vem de acordo ao que é a transparência da informação e a obrigação da indústria de conceder ao seu consumidor não só os atributos da sua marca. E eu fico muito à vontade de falar, porque eu represento uma empresa que é dona das marcas Sadia, Perdigão e Qualy, né, marcas conhecidas e preferidas no Brasil, mas que também, como todas as outras, também tem o seu rótulo perfeitamente claro, dando ao consumidor a oportunidade de conhecer o que está consumindo e, principalmente, a possibilidade de escolher o que consome. Dito isso, também é importante referenciar que nós viemos avançando. Nós falamos aqui de rastreabilidade, né? E a rastreabilidade, ela é uma circunstância que eu creio que já passou pela etapa de discussão. Não se discute fazer ou não rastreabilidade. Nós vamos discutir como fazer, mas não vamos discutir se fazer ou não, porque é um direito do consumidor saber a origem daquele produto que ele está consumindo. E isso é impossível na bovinicultura se não vier com a rastreabilidade. Então, nós vamos discutir a forma de rastrear, como rastrear, a tecnologia para rastrear, mas nós vamos acabar chegando no modelo onde a rastreabilidade vai acontecer. Depois nós temos a parte do fornecedor direto, indireto. Isso acontece na bovinicultura, isso acontece em grãos, isso acontece em toda a cadeia. E você foi muito feliz também em falar da cadeia, né? Porque, em definitivo, nós somos uma cadeia integrada. Assim como sendo uma cadeia integrada, não vai ter uma solução que não seja conectada. A solução para o nosso problema vai estar conectado. E eu acho que é muito bom o momento que nós vivemos. Porque esse momento que nós vivemos, nós temos a possibilidade de nos guiar, tanto pela Secretaria de Agricultura como o Ministério da Agricultura, com um quadro técnico capacitado, que sabe o que faz. Embora o regulamento possa estar obsoleto, o conhecimento técnico não está obsoleto. O conhecimento técnico está perfeitamente atualizado. O nosso secretário viaja hoje para a Austrália. Então, essa é uma prova viva de que nós estamos vendo onde as coisas acontecem em todas as geografias. O mundo é global, a informação chega de hoje para amanhã a um toque de celular, né? A uma conexão em 5G. Então, eu entendo que nós vivemos um bom momento, temos que saber aproveitar esse momento, ter a capacidade de aprender, ter a humildade de entender o que está sendo ensinado e tendo também a visão clara que nós devemos servir ao nosso consumidor. Se o consumidor quer informação, nós temos que dar essa informação. Porque a informação também faz parte da qualidade daquele alimento que você serve, qualidade da informação. Muito bem, muito bem. Sabe, Miguel, eu concordo com tudo que você falou. Inclusive, quanto ao primeiro item que você tocou, eu até comentei aqui com algumas pessoas, pô, o Marcelo ia indo tão bem, né? De repente, né? Mas, de qualquer forma, foi eu acho que é uma visão que a gente tem que, de certa forma, mostrar para o mundo também, mas, ou seja, concordo também com o primeiro item seu. Segundo, com relação à rastreabilidade, Miguel, eu vejo que você foi muito feliz. Ninguém é contra a rastreabilidade, porque o consumidor tem o direito de saber, o mundo exige isso nosso, eu acho que é um caminho que nós estamos seguindo. O que nós precisamos trabalhar melhor é essa forma de como fazer. É exatamente isso. Eu acho que a visão de rastreabilidade para a indústria, alguém que, pensando logicamente no nosso ministério, na nossa exportação, de agregar valor e fazer isso, a gente tem uma visão da rastreabilidade. Para aquele produtor, o pequeno pecuarista que tem meia dúzia de vacas de leite, que vende o bezerrinho ali nas coisas, tudo, poderia ser alguma coisa que isso agregasse, na verdade, um custo maior para ele e, às vezes, até um impedimento até de participar do mercado. Mas tudo isso que você falou, nós temos o nosso Ministério da Agricultura que está trabalhando nisso e exatamente nesse ponto que você chegou, nós temos que chegar à rastreabilidade. É um direito, é uma exigência.
precisamos trabalhar como ela deveria ser feita, né? E como hoje é uma exigência global, eu acho que aqui a gente tem uma coisa a dizer, dor de barriga que daqui dá lá fora também. A gente gostaria de ouvir o Federico Zamboni. Federico Zamboni, ele é um grande parceiro nosso aqui, até da Maisol, da Maisar, como produtor de milho na Argentina, que também tem lutado junto, de braço dado com o Brasil, em todas as nossas questões que envolvem o milho, que envolvem a exportação, que envolvem a proteína e as dificuldades. Então, a Argentina também é um exemplo típico de resiliência, principalmente para o produtor agropecuário argentino. Então, Federico, é muito bem-vindo, a palavra é sua para falar um pouquinho da situação da Argentina com relação a essa questão normativas e de controle. Muchas gracias. Voy a hablar en español. Yo voy a encarar más el tema de las demandas y cómo son las demandas y las exigencias del mercado internacional, ¿no? Entonces voy a explicar muy brevemente qué es Maisol. Maisol es una alianza internacional de asociaciones productoras de Argentina, Brasil y Estados Unidos. ¿Y por qué estos tres países? Porque representamos el 50% de la producción de maíz mundial y tenemos más del 70% de las exportaciones mundiales. Y trabajamos unidos defendiendo nuestras políticas apoyadas en la ciencia y liderando el camino de innovación y la sustentabilidad. Los miembros Maisol estamos muy comprometidos con el uso de la biotecnología. Más del 95% de maíz y de la soja que siembran estos tres países es OGM, en la edición génica y en el uso de productos de protección de cultivos, para garantizar un suministro mundial de alimentos seguro y abundante, ¿no? Bueno, y el futuro de los alimentos, creemos que la seguridad alimentaria es una prioridad mundial que exige medidas urgentes. Los agricultores somos esenciales en la producción de alimentos seguros y abundantes y necesitamos soluciones sostenibles que equilibren la productividad y la protección del medio ambiente. La innovación impulsa el progreso y la cooperación global es clave, reconociendo la importancia del comercio mundial. ¿Y cómo es nuestro enfoque? En el enfoque de los tres países, la biotecnología y las buenas prácticas son la base de nuestro sistema de producción. Pero reconocemos que cada país tiene características únicas y distintas. Tenemos distintos suelos, distinto clima, distinta estructura socioeconómica. Por tanto, no se puede producir de forma igual en todos los lugares del mundo, como se pretende muchas veces imponer desde otros lugares de afuera, imponer al productor mismos sistemas de producción globales para todo el mundo, y eso no es posible. Y cada país tiene conocimiento y capacidad para determinar sus propias prácticas agrícolas que sean más sustentables, más sostenibles y respetuosas con el medio ambiente. Y acá creo que es algo muy importante, que defendemos la autonomía y el respeto a las leyes nacionales de cada país. Creemos que imponer modelos productivos en forma unilateral, como pretende hacer la Unión Europea, es muy contraproducente. Maisol lleva este mensaje a foros internacionales como la OMC en Ginebra, a Europa, al Parlamento Europeo, a México, al Sudeste Asiático, buscando promover un diálogo constructivo con base científica, no con ideología, para encontrar soluciones que beneficien a los actores del sector agropecuario, respetando la diversidad y la necesidad de cada país. Este es un muy buen ejemplo que tenemos en Sudamérica, el uso extensivo de la labranza cero, siembra directa, en los últimos 30 años. Esta práctica es muy sostenible, protege nuestro suelo, reduce emisiones, mejora la conservación del suelo. Pero si seguimos lo que requiere, lo que nos pretende imponer la Unión Europea, en las cláusulas de espejo, en el Pacto Verde, al no usar fitosanitarios y fertilizantes, quiere que volvamos, nos obligaría a volver a un sistema de labranza convencional que ha demostrado que son perjudiciales y que no lo soporta nuestro ambiente y nuestro suelo. Entonces tenemos que defender esto. Nosotros no podemos imponer y llevar este mensaje a todo el mundo. El uso de la biotecnología revoluciona la agricultura. Y aunque algunos países lo cuestionen, no vamos a dejar de usarlo, porque esto hace más sustentable nuestra producción de alimentos y sea mejor. Hoy tenemos este desafío nuevo, ¿no? El certificado libre de deforestación de la Unión Europea, que afecta a carne, soja, madera, otros productos, una fecha arbitraria, no sabemos nunca por qué, 31 de diciembre de 2020.
tiene un gran impacto en Argentina y en Brasil y en estos países, porque requiere una trazabilidad en lugares que nunca hubo desmonte, y en muchos lugares fueron habilitados por la legislación de cada país a realizar ese manejo en un porcentaje muy limitado de la superficie. Entonces, esto plantea una preocupación sobre la soberanía de cada país. Las regulaciones de la Unión Europea, al ignorar la legislación nacional, avasallan la libre determinación de cada pueblo, de cada país. Y acá vemos un doble discurso que nos preocupa mucho también, porque la Unión Europea, con su propia historia de deforestación, ahora quiere imponer reglas estrictas a otros países. Y como decimos, rechazamos el doble discurso, ¿no? Porque exigimos que se ponga fin a esas políticas que algunos países quieren imponer normas a otros sin abordar sus propias prácticas que también son insostenibles. Nos oponemos firmemente a estas medidas unilaterales de la Unión Europea, y acá tenemos un buen ejemplo, ¿no? Hablando del doble discurso. Acá vemos cómo su energía tiene una dependencia, la fuente de energía de uso intensivo de carbono, y acá vemos cómo el 11% usa carbono vegetal, ¿no? Coal mining. Esto contamina mucho más. Entonces, se exige como que el problema son las vacas, que están en un sistema equilibrado, porque el equilibrio entre lo que la vaca emite y fija donde está comiendo está en equilibrio, y no se ve, hoy el mundo tiene 27% de una industria sumamente contaminante, y Europa con 11%. Por eso no cederemos en nuestro compromiso con la producción de alimentos que sea responsable y sostenible. Rechazamos cualquier intento de imponer medidas arbitrarias que ignoren la diversidad de la realidad de la agricultura global. Y unámonos entre todos para abogar por políticas agrícolas sustentables, equitativas, basadas en la ciencia, no en la ideología, y juntos podemos construir un sistema alimentario mundial resiliente, próspero, para las próximas generaciones. Muchas gracias. Bem, você vê que essa questão que é uma questão, ontem até nós tivemos a oportunidade de falar a respeito dessa questão do regramento global, principalmente alguma coisa com relação a essa questão do novo Green Deal europeu. Ontem o Plínio acabou proporcionando um encontro e uma conversa até informal, mas muito produtiva. O Plínio passou praticamente 2 dias com o nosso comissário de Agricultura da União Europeia, e a gente percebe que, aos poucos também, ele vê que essa questão da normativa, que o Green Deal tentou e o que está se fazendo hoje muito, inclusive o que a gente pensa até como um acordo bilateral, União Europeia com o Brasil e tal, o comissário ontem nos assegurou, ou pelo menos mostrou uma tendência que existe algumas coisas de melhoras vindo aí, e que as perspectivas até com o novo Parlamento Europeu aí isso facilitem um pouco, o que gera até para a gente aqui um pouco um certo otimismo de que essas soluções que você coloca, Federico, que elas podem daqui uns dias começar a ter uma maleabilidade maior, sabe? Lo peor que esto empieza en 6 meses, ¿no? Empieza a ser, digamos, esta norma empieza a regir a partir del 1 de enero de 2025. ¿Sí? Apenas dentro de 6 meses, con una infraestructura y una burocracia muy grande y un control en el cual los productores no estamos de acuerdo y el gobierno tampoco está de acuerdo. Esto es un acuerdo privado. Tá bom. Bom, eu fiz aqui algumas anotações, eu estava até olhando aqui enquanto vocês estavam falando, para mim acabar não me esquecendo, ou porque depois que a gente passa um pouquinho dos 35 anos de idade, né, que é o nosso caso assim, a gente precisa sempre ter a gente precisa ter uma coisinha. Primeiro que, logicamente, que as boas práticas da agricultura hoje, principalmente da pecuária, que melhora a nossa produtividade, isso aumenta, logicamente, a competitividade da nossa agricultura, da nossa pecuária como um todo, né? Eu acho que, por isso que é sempre muito bem-vindas, novas normas, tudo isso que concorre para isso. Depois que, principalmente essa questão da segurança que isso nos dá, você está produzindo alguma coisa que está sendo aceito pelo mundo, que está dentro das normas, nos dá pelo menos
uma confiabilidade maior, nos dá uma segurança maior da gente ficar fazendo. Hoje, a gente tem até essa questão interna da insegurança jurídica, que isso acaba causando, que passa a ser um novo regulamento, né, Goulart, que é uma preocupação muito grande para o nosso setor em vários aspectos, que ontem até à noite foi até muito questionado no último debate ontem que nós tivemos ontem aqui, onde essa insegurança jurídica que passou em determinado momento de ser uma insegurança institucional, até que tem nos preocupado muito, mas regras são feitas para serem cumpridas, por isso que elas precisam ser bem estudadas, e é isso, com certeza, nós fazemos aqui, né? Eu acho que hoje que nós temos essa questão do RISPOV, que é essa questão desse regramento vegetal, e principalmente ele é aplicável nas questões do milho, que a Mais-Ol trabalha, que a Mais-Ar trabalha, tudo são coisas muito importantes. Mas a gente sabe que nós temos por trás disso, dos regramentos e das normas, principalmente o nosso Código Florestal brasileiro, que além de uma questão de soberania tem que fazer. Mas eu tenho, o que eu gostaria, viu, Barrochello, que você colocasse agora aqui para a gente, quais são as perspectivas, como você vê essa dinâmica da evolução dessa questão do controle sanitário do Estado. Depois eu gostaria de ouvir o Goulart, o Carlos Goulart, a respeito de perspectivas que a gente tem até com essa visão de vocês estarem saindo para a Austrália, que é um competidor nosso até hoje aqui nessas coisas. E depois devolver a palavra para o Miguel também. Miguel, como você percebe que esse mercado, qual é essa tendência, uma vez que tem hoje, infelizmente, nós temos muita gente trabalhando, não contra, mas de uma visão um pouco diferente a respeito do consumo de proteína, principalmente proteína vermelha do mundo, e é uma coisa em que nós somos bem competitivos, né? E, por final, eu já estou fazendo a pergunta, porque eu vou passando assim, sem que eu faça depois nenhum tipo de interferência. E, final, ao Federico, para ele mostrar as perspectivas que se tem hoje dentro até do agronegócio, com relação a essa questão normativa na Argentina, com relação ao futuro da pecuária. Então, por favor, Barrichello, começa por você aí. Sérgio, acho que, sem dúvida, um caminho que a gente não tem volta é a questão do autocontrole, né? Isso a gente vai ter que pensar bem, definir bem como vai ser feito, porque as indústrias, tanto as indústrias de alimentos, outras indústrias, mas também a produção precisa, ele já tem a necessidade de fazer esse autocontrole para que as ações do Estado fiquem mais em nível de auditoria e também na regulação, porque é aquela história, né? O Goulart também já falou logo no início, não tem como não se depender do Estado. Então, a gente precisa ter a regulação do estadual, em forma de auditoria, tudo, mas eu acho que o autocontrole deve ser regulamentado para que seja de forma que simplifique também, né? Sempre pensando na produção, simplificar a vida do produtor e que algumas regulamentações não o atrapalhem, né? Ou que não vençam, não tenham um período de vigência tão longo e acabe vencendo e atrapalhando, né, as questões das indústrias. Então, eu acho que é isso. Eu acho que as perspectivas aí sem dúvida, eu acho que não tem volta a questão do autocontrole, mas ele tem que ser bem feito, porque o Estado também não pode abrir mão de tudo geral, porque senão a gente aí acaba tendo concorrências até desleais entre o mesmo setor. Nossa, sem dúvida, Barrochello. Eu vejo que essa questão do autocontrole, a gente é um assunto que merece uma discussão muito boa, muito constante, mas não tenha dúvida que isso deve ser implantado. Eu acho que vai ser muito rapidamente e eu acho que vai ser um avanço essa questão também, né? Carlos Goulart, diga alguma coisa para a gente, como você está vendo essa questão do futuro, o que você pode pensar com relação a essa questão de controle sanitário, como eu já fiz a pergunta. Tá. Eu faço as duas, controle sanitário e controles em geral. Porque essa discussão conecta com a discussão do painel anterior. Nós lançamos o Anuário da Cachaça, quarta-feira.
E a gente sempre tem visto, o agro, e isso é verdade, todo mundo sabe disso, ele produz com muita excelência, mas não se comunica com a mesma excelência. Isso é culpa de todo mundo, não é culpa de ninguém, é culpa de todo mundo. E isso gera uma desconexão entre o ser urbano e o ser rural. Desconecta. Como é que se produz carne? Muito metano? Pouco metano? Precisa de mais? Precisa de menos? Que quem não sabe... E a gente tem que trazer instrumentos de mensurar, que a gente sempre brinca que quem não sabe medir, aprende a mentir. Trazer e contar essa história, trazer esses elementos. Daí que nasce a necessidade de rastreabilidade e que mostra, e que não é só a União Europeia. A União Europeia hoje é a dor do dia, é a dor daqui 6 meses, com questão socioambiental, mas China e Rússia também querem rastreabilidade por questão de saúde animal, que é o foco que a gente está indo lá visitar o nosso competidor na Austrália. Mas quarta-feira, voltando, quarta-feira na área da cachaça, para o nosso público da bebida típica brasileira, o Rodrigo, que é um consultor da Euromonitor, trouxe 3 pilares do que move o consumidor brasileiro para consumir cachaça. Quem produziu? Aonde produziu e como produziu? Não é um europeu querendo falar de socioambiental. E aí você entender o seu cliente, e como a sociedade está se comportando. Na era da informação, cresce-se a demanda para saber quem é você, o que você faz e como você faz. Então, aí o que a gente tem que partir, o como fazer a rastreabilidade. Vamos fazer a rastreabilidade? Essa página já passou. É o como fazer. E aí o setor trabalhar. Essas novas demandas que se apresentam, nós vamos confrontá-las, nós vamos ser pautados ou nós iremos pautar? Essa é a discussão que a gente tem que trabalhar setorial. Algumas delas são irrefreáveis, então, se não se pode lutar contra, tem que se adaptar, como a agricultura é talvez o elo da produção mais adaptativa que tem da atividade econômica, mais do que industrial, mais do que todos, é muito adaptativo, muito resiliente, dezenas de sistemas produtivos. A prova disso é de orgânico a convencional, não existe um único modelo de agricultura para produzir alimento no mundo, não, isso é uma falácia, então existem dezenas de modelos, com dezenas de premissas, então você tem que considerar essas questões. E aí, conecta com a anterior. Como medir, como comunicar, como implementar, para você contar a sua história, para que, no final do dia, você entenda. Precisamos de mais carne aonde? É problema de produção ou é problema de distribuição de renda e de distribuição de alimentos? Onde é o problema? É isso que a gente precisa cada vez mais com construção de cenários de cadeia para você projetar onde nós estamos como Brasil, onde nós queremos estar. Qualificados em preço, qualificados em imagem, para atender o público, que é a sociedade em geral. Seja ele lá fora, que eu sempre falo assim, a gente é um país agroexportador, um país lá fora, mas e o público nacional? O que o público nacional brasileiro? Vamos lembrar que da carne bovina, 70% é consumida para dentro do Brasil. O que os 70% dos consumidores da carne de proteína vermelha do Brasil querem da sua proteína? Então, a gente está pensando na União Europeia, ok, é importante, é um influenciador global, mas a gente tem que pensar em todos esses cenários, atender esses públicos e se adaptar a essas questões. Eu acredito que nós estamos no caminho certo, eventos como os eventos da Fiesp, os eventos do IPA, os eventos dos setores, ocorrendo com mais organização entre intercadeias, nós vamos conseguir encontrar o consenso do que é possível. Sempre entender o consenso do que é possível. Às vezes longe do que cada um pensa individualmente, mas o consenso do que é possível. Muito bem, Goulart. Eu vejo que você lembrou um fato muito importante. Hoje, o Brasil, na verdade, nós somos consumidores em praticamente 80%, se eu pensar, do que nós consumimos. Então, essa tendência não é só global. Quando a gente cita aqui, porque a União Europeia, logicamente, é a grande formadora de opinião do mundo. E recentemente nós fomos até surpreendidos com o Green Deal e a implantação que eles têm lá, onde eles tentam, na verdade, você fazer o rastreamento, até no caso da soja brasileira, do que era em área de desmatamento de antes para depois, com vários produtos. Quer dizer, são coisas que não faziam tanto sentido esse tipo de rastreamento, mas com relação à qualidade, com relação a isso, sem dúvida. E eu acho que nós estamos no caminho certo, concordo plenamente com você. Miguel, o que você diz a respeito dessa tendência global aí de se diminuir o consumo de carne? Bom, eu já comecei
contrariando o anterior. Então, você está me provocando para contrariar de novo, né? Mas eu te diria que o agronegócio brasileiro é invencível, porque esses movimentos de resistência, eles vêm de muitos anos. Nós tínhamos, na década de 80, o circuito não aftósico. Estados Unidos, Canadá, Coreia, Japão e Austrália. E esse aí tinha um circuito onde os alimentos, a carne bovina, no caso, ela circulava e o resto não podia entrar. Depois nós quebramos esse ciclo, e usando o nosso colega, que é argentino, mas começou no Uruguai, livre de aftosa sem vacinação, para ser livre de aftosa com vacinação, e a Argentina, consequentemente, depois. Hoje, nós temos que seguir, passaram-se 40 anos, 30 anos, e nós seguimos tendo que ter o cuidado para não tropeçar numa barreira que não é real. É uma barreira protecionista. O foco de consumo passou da Europa à China. A China passou a ser o grande demandante de alimentos. E uma coisa que não mudou é que o agronegócio brasileiro continuou sendo o grande fornecedor. Por quê? Por as condições que nós temos de produzir com custo e com qualidade que o consumidor e o mundo demanda. Num mundo que seguiu demandando alimentos. Num agronegócio que entendeu a missão dele e a vocação. Então, é uma maravilha poder visitar o agronegócio brasileiro, né? Eu convido, né, e eu me convido, até porque esses dias eu tive numa exposição em Rio Verde, né, em Lucas do Rio Verde, né, e eu fiquei impressionado, né? Eu sou gaúcho de Bagé, me formei em veterinária em 1980, e o centro agropecuário estava no sul, se deslocou o centro-oeste, né, e hoje está espalhado por todo o Brasil. E eu digo que nós temos as condições, e hoje nós temos um Ministério da Agricultura, um Ministério da Defesa Agropecuária, que tem condições de diminuir essa premissa de que essa barreira é intransponível. Se a barreira é real, nós vamos ter elementos para superá-la. Se ela é irreal, nós temos que combatê-la da forma da ciência, não é questão de opinião. Eu acho que nós estamos muito bem preparados, muito bem representados. E, para finalizar, você foi muito feliz, Carlos, na sua colocação, eu acho que hoje nós não só temos um agro pujante, que faz a diferença, que tem a produtividade, tem a produção que serve e o mundo necessita, mas nós estamos em boas mãos do ponto de vista sanitário. Nós temos como nos defendermos, nós não somos indefesos mais. E somos respeitados como produtores, e o nosso sistema de controle também é respeitado. E eu digo que é respeitado, e eu me atrevo a dizer, não é só respeitado no Brasil, é na América do Sul, na Argentina, no Uruguai, também é respeitado no Paraguai. Nós temos Chile, né? Temos todos os países produtores sendo respeitados e sendo benchmark de produção e de sanidade. Então, estamos em boas mãos, estamos no rumo certo. Sem dúvida, sabe, Miguel, eu vejo que há um tempo atrás, Miguel, eu me lembro que existia aquele temor com relação à consistência do nosso sistema sanitário brasileiro e sul-americano como um todo. A partir da forma como nós começamos a ser bombardeados pelo exterior, a partir do momento que começamos a ser competitivos nisso, isso, logicamente, quando eu falo competitivos, é toda a cadeia, desde o produtor de bezerro, o produtor de gado, como também a nossa indústria, nós começamos a ter uma dimensão em que o nosso sistema sanitário foi, de certa forma, checado lá fora. E hoje a gente trabalha com uma segurança muito grande, como que eu disse, hoje nós estamos sendo copiados, é uma referência, não só brasileira, mas o que a gente quer, sabe, que também hoje que a indústria elas continue sempre dessa forma, vendo como cadeia tudo isso, viu, Miguel? E eu acho que isso é importante, desde de toda a cadeia. Federico, você vai encerrar agora, Federico, nós já estamos no vermelho. Yo creo que lo importante es, tanto Argentina como Brasil, tenemos un sistema productivo en el cual tenemos la menor huella de carbono
digamos, de la forma de producir y de producir alimentos. Y eso es lo que tenemos que mostrar. Ustedes saben que en la Pampa Húmeda Argentina nunca hubo árboles, nunca hubo desmonte, y hoy nos pretenden hacer que certifiquemos lo que nunca hubo. Entonces, pongamos la energía y las buenas, todo el esfuerzo en mostrar al mundo cómo somos eficientes, cómo somos sustentables, y hagamos lo que queramos nosotros, lo que nosotros queremos mostrar, no exigencias que no tienen sentido. Tá bem, olha, muito obrigado para o Barrochello, que quase que diariamente nos encontramos. Muito obrigado ao Miguel pela participação. Acho que é uma honra também estar hoje o sistema, você nesse caso representando todo o sistema produtivo na cadeia da indústria da proteína. O Goulart, que também nós frequentemente, quer dizer, a gente está lá com as nossas demandas e dizer que o nosso Ministério da Agricultura tem agido de uma forma com bastante coerência, com muita dificuldade também, e você continue contando com o setor produtivo para a gente resolver isso. E com o Federico, Federico, todas as vezes que nós pensamos aqui, a gente vê das nossas dificuldades, os nossos problemas são os mesmos, as dificuldades e tal, mas que a gente tendo essa visão de competitividade, cumprimento das regras, eu acho que a agricultura, o sistema produtivo do sul-americano, eu acho que está no caminho certo também, principalmente pelos componentes dele, os agricultores sul-americanos, que com certeza vão fazer a diferença aí nesse futuro próximo, tá bom? Muito obrigado pela presença de vocês aqui, então, viu? Por favor, uma salva de palmas. Vamos lá.